Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres e vamos entrar num tema novo. Lembra que eu falei que a gente vai sempre estar conversando sobre algum tema? Então, sabe o que me levou ao tema novo? O que me levou ao tema novo foi o Pode Anotar. Fiz um Pode Anotar algumas semanas atrás com a Mônica sobre a luta contra a ingratidão e, assim, fiquei surpresa com a quantidade de retorno que eu recebi, né, das pessoas falando como que foram despertadas para prestar atenção nessa área, como que essa questão da gratidão não era guardada com tanto zelo, quantas pessoas que foram levadas ao arrependimento. E eu falei, vamos continuar conversando sobre esse assunto. E para continuar conversando sobre esse assunto, e vamos ter uma série de programas falando sobre isso, né, de cultos, na verdade, né? A pessoa grava a Mamaline, aí ela confunde tudo. Você que não assiste Mamaline pode assistir Mamaline também para ajudar na sua maternidade, naquele momento da propaganda no meio do culto. Pois bem, a gente vai ter uma série de cultos conversando sobre esse impacto que existe, né, na nossa vida quando a gratidão aparece, né? Ou quando a gente reconhece a ausência dela e percebe o quanto que a gente está perdendo por causa disso. Então, estou aqui com a pastora Lorena, Olá. com a pastora Amanda, duas fofas, lindas, gatinhas e cheias de Jesus, que vão assim, compartilhar um pouco sobre esse tema, né? Eu falei para elas, meninas, assistam o Pode Anotar, né, com esse ouvido, para ver o que o Espírito Santo fala com você, né? Para que vocês pudessem compartilhar com outras pessoas e as experiências de vocês talvez se tornarem aquele recurso para que elas também, né, avancem e tenham as suas próprias experiências. Mas antes de vocês falarem, eu quero começar com um salmo, que é um salmo muito bacana. Na verdade, ele é chamado de Cântico de Shabá, mas ele também é chamado de Cântico de Gratidão, que é um salmo que normalmente eles recitam, os judeus recitam nos Shabbats. Eu vou ler só as primeiras estrofes para que você comece a entrar nesse clima de gratidão, né? Começa falando, bom é louvar-te, ó Senhor, e cantar salmos ao teu nome, ó Deus. Anunciar pela manhã a tua misericórdia e a tua fidelidade nas noites. Com o doce tom da harpa, ó Yahvé, certamente me tens feito alegrar em tua obra. Pelas obras das tuas mãos eu dou gritos de júbilo. Como são grandes as tuas obras, ó Yahvé. Então quero encerrar. Esse salmo é maior, mas a gente vai parar por aqui para a gente ter bastante tempo para ouvi-las, né? E ver o que vocês têm para compartilhar. Quem que vai começar a contar como faz? Pode ser a Amanda. Tá Já tô chorando. Estamos equipados. Os bastidores era... Eu, quando choro, a minha voz fica estranha. Vai ficar estranha mesmo, Vai né? ficar. Não tem como não falar de gratidão sem a gente se emocionar. É verdade, estava conversando sobre isso, porque são tantos motivos, né? São tantas circunstâncias. Aonde eu olho para minha vida, ao redor da minha vida, eu só tenho motivos para agradecer. E pensando, né, sobre isso, sobre gratidão, eu comecei a perceber que ao longo da minha vida eu consegui adquirir uma certa facilidade em olhar para as circunstâncias e enxergar o lado bom delas. Olhar para as circunstâncias e enxergar aquilo que o Senhor tem feito. Meu marido até brinca comigo, que ele fala, como que você consegue? Eu tô aqui com raiva e você tá, ai, mas como assim? Que lindo! Mas eu sempre gosto de pensar isso, que eu sou tão beneficiada, que eu tenho tão além daquilo que eu poderia ter, daquilo que eu mereceria ter. E para onde eu olho, eu posso ser grata porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma família, porque eu tenho a igreja, porque eu tenho pessoas que me amam ao meu redor, porque eu tenho saúde. Tantos motivos, porque eu sou salva, porque o Senhor Jesus me encontrou. Então, eu gosto sempre de pensar isso, sabe? Que sempre tem alguém vivendo algo pior. Ou sempre eu poderia estar vivendo algo pior. Então, ainda que as circunstâncias possam parecer difíceis naquele momento, eu gosto de pensar, poxa, mas eu acho que
eu poderia estar vivendo algo pior. Então, se eu tô vivendo isso, é porque ainda assim a graça do Senhor tá Eu sobre penso mim. muito também assim, a situação não é boa, mas imagina se eu estivesse atravessando essa situação sem o Senhor. É verdade. Sim, Então, que exatamente. um bom privilégio. que diante dessa situação eu ainda tenho esse lugar de ter um refúgio, de ter um descanso, de ter um socorro, Sim. né? De ter uma palavra de esperança, porque o Senhor é comigo, né? Então, o simples fato da gente ter o Senhor já traz pra gente uma perspectiva diferente diante das circunstâncias, É verdade. né? É verdade. É o que eu costumo dizer, assim, o fim para o outro que não tem o Senhor, para mim, pode ser uma grande oportunidade. É a oportunidade de eu depender de Deus num lugar que eu não precisava depender antes, né? De eu conhecer o meu Senhor numa perspectiva que eu ainda não tinha revelado, porque a gente às vezes esquece, né? Mas as lutas é que nos forjam. É verdade. Né? As dificuldades é que fazem com que a gente saia do lugar de conforto. O ser humano se acostuma, né? Muito até com a bênção, né? verdade. Então, às vezes a gente tem uma mudança de estação e essa mudança de estação, a palavra fala o quê? Que Deus é o Senhor das estações e a mudança das estações, ela tem um propósito que é a manutenção da vida. Então a gente precisa ter essas circunstâncias em que a gente vai ter um frescor de um novo adubo da parte de Deus, né? Uma nova medida da parte dele. E aí, se a gente enxerga o Senhor, né, nesse processo, fica mais fácil a gente ser grato, né? Sim. É verdade. Fica mais fácil a gente olhar para a dificuldade e pensar: o que meu pai está querendo me ensinar agora, né? O que eu vou aprender agora? Senhor, eu não estou conseguindo enxergar o que o Senhor vê, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem se eu estiver andando segundo o seu propósito. Então, assim, alinha o meu coração com o seu propósito e me faz enxergar o que é isso que vai cooperar para mim, né? Não é que a gente vai olhar para tudo e ser aquela pessoa, né, sem noção. Ai, tudo tá lindo. Não é tudo tá lindo. Tudo pode ficar lindo, né? Tem o dia do choro, a palavra fala, tem tempo para todas as coisas, vai ter o dia de chorar, né? Vai ter o dia de abraçar e de apartar, de abraçar. Mas a gente sabe que vai chegar o outro dia, né? Então, essa esperança faz com que a gente possa ter esse coração grato. Eu sei que seja em qualquer momento, em qualquer estação da minha vida, eu tenho o Senhor ao meu lado, né? Uma mãe pode abandonar um filho, mas o Senhor jamais vai nos abandonar. Então, saber que a gente tem essa companhia em qualquer circunstância muda a perspectiva, né? Faz a gente ter uma visão diferenciada, né? Agora, uma coisa que você estava falando aí, que eu quero perguntar para a Lorena, é que eu penso o seguinte, e hoje de manhã uma pessoa me falou de uma pesquisa que ela leu que eu acho que tem um pouco a ver, né? Como que a gente é fruto do meio. Ela leu uma pesquisa falando que 50% dos quadros de depressão estão relacionados com carga genética. E que, então, as pessoas, possivelmente, elas herdaram isso, né? E existe essa tendência maior nessas pessoas porque viveram nesse ambiente. E eu fiquei pensando o avesso, né? O contrário. A alegria também pode ser algo... Eu não penso que seja genético, mas eu penso que ela é contagiante, né? É Então, por que eu tô falando isso? Porque você falou, eu tenho facilidade de ter esse olhar bom. Se a gente está andando num ambiente que às vezes o olhar não é bom, ou convive com pessoas que não têm esse olhar que puxa para o bom, a tendência da gente vai ser ir para insatisfação, né? Para ir para demanda, que é uma coisa que a gente falou muito no Pode Anotar, né? Para essa questão de exigência, de procurar o que está faltando e não de olhar para o que eu posso me beneficiar com essa situação, né? E eu, por exemplo, sou muito alegrinha, sou muito positiva, mas na minha casa, meu pai pode contar uma tragédia e o meu pai fala: que bom, né, minha filha? Eu lembro a primeira vez que eu bati o carro. Eu, apavorada, bati o carro, amassei o carro do meu pai zero, amassei a porta todinha. Eu me tremendo subindo no elevador, a gente morava no 17, eu me tremendo subindo no elevador e pensando, meu pai vai me matar. E a minha irmã ainda estava dentro do meu carro.
5 anos de idade. Eu falei, babou e tal. Aí eu entrei em casa já chorando. E meu pai, que foi, minha filha? Você tava demorando mesmo, pedi pra você guardar o carro. Eu falei, pai, bati o carro. Eu sei que ela. Ele falou, você tá bem? Tô. Sua irmã tá bem? Eu, tá, né? Tava ali. Ele falou, alguém se machucou? Eu, não, foi na pilastra, bati na pilastra. Ele falou, então, minha filha, carro a gente conserta. Vocês estão bem, isso que importa. Graças a Deus eu trabalho e posso pagar o conserto. O bom pra mim, minhas filhas, é que vocês estão bem. Acabou, já mudou minha cabeça. E eu me vi anos depois passando por situações semelhantes, né? Quando uma pessoa... Eu falava, que bom, você tá bem? Tá? A gente reproduz, né? Você tá bem? Tá. Aconteceu alguma coisa com você? Não. Aconteceu alguma coisa com alguém? Não. Então, graças a Deus, não é carro, é só carro. É mudar a ótica, né, pastora? Vai mudando. E eu Colocar queria saber a os sua ótica, assim. Quando pensou nessa questão da gratidão ou da ingratidão... Como você se viu, assim, né? O que Deus falou com você nesse tema? Eu lembrei, assim, porque ao contrário da pastora Amanda, né? Minha tendência é outra. Como uma boa melancólica. Eu olho, assim, cada detalhe. E eu tenho a tendência de sempre ficar olhando para o que me falta, realmente. E eu tive uma experiência na minha adolescência, no início da minha adolescência, de... Eu sempre cresci na igreja, né? Os meus pais são da igreja. E eu tive esse privilégio, mas eu não via isso como um privilégio. Porque eu comecei a ver pessoas próximas a mim tendo experiências grandiosas com Deus, sabe? Porque foram libertos de vícios. Saiu da lama, né? E agora foram transformados. E tinham vários apelos pra ir lá na frente, as pessoas arrependidas. E eu não tinha aquilo. E eu pensava, meu Deus, será que eu preciso passar por isso para que eu possa viver essa experiência também? E eu comecei a entrar nesse lugar. E quando eu tive a revelação do quanto eu fui guardada em toda a minha vida por Deus, pelo temor que eu tinha a Deus, sabe? E eu comecei a ver o Senhor em cada detalhe me guardando, em cada momento da minha vida. Eu fui constrangida pelo Espírito Santo de uma forma que eu pude ver que realmente a mão do Senhor estava comigo em todo o tempo e que essa é a maior experiência que alguém pode ter. Sim. Sabe? Eu parava para pensar, eu pedia perdão a Deus e falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque muitas vezes eu negligenciava o que eu estava vivendo com o Senhor, porque eu me comparava com outras pessoas. Achava que era grandioso, exatamente, né? Comparava a minha experiência, menosprezava o que eu estava vivendo, sabe? E isso mudou a minha ótica, assim. A gente trabalha com adolescentes, né, lá na igreja há muito tempo, e assim, eu lembro que isso foi um marco na minha adolescência. E desde aí eu comecei a ter experiências de gratidão muito grandes, assim. Eu ainda casei com um sanguíneo, glória a Deus. Você sabe que eles se atraem, né? Sanguíneos e melancólicos se atraem. Glória a Deus. E ele sempre fala pra mim, quando eu começo a falar alguma coisa que na minha mente é só um comentário, ele começa, Lorena, seja grata. E aí eu paro pra pensar, eu falo, realmente, eu preciso agradecer por essa circunstância, porque as dificuldades levam a gente para mais perto de Deus. E o que você estava falando uma coisa, eu também trabalhei muito tempo com jovens e adolescentes, né? E eu lembro que eu falava para alguns assim, graças a Deus que você cresceu na igreja, né? Agradece a Deus que Ele te preservou e te separou. E eles não gostavam disso, eles falavam, não, mas por exemplo, você teve uma... Exatamente o que você falou, você veio do mundo e tal, você tem as experiências com Deus, assim, Deus te tirou daqui, te colocou ali, minha vida. E eu falava, você quer o quê? Você quer experimentar o pecado, a consequência do pecado, para você concluir aquilo que você já tem acesso, que Deus é bom. Você não precisa carregar cicatrizes, marcas, porque Deus está te preservando e você está querendo se expor ao perigo, aquilo que pode te custar a vida, para dizer que eu tive uma experiência, né? E sofrer consequências disso. Exatamente. Né? Porque ninguém sai ileso dessas experiências no mundo. A gente carrega as marcas, né? Eu sempre penso que Deus, ele nos perdoa os pecados, mas a gente não esquece do pecado. E se a gente não esquece do pecado, isso, Deus falava para fazer o quê? Memoriais. O que eram os memoriais? Eram marcos para que o povo passasse por ali, se lembrasse do que Deus fez e voltasse a ser cheio daquela experiência. Então, a gente que vem do mundo, a gente carrega cicatrizes, elas não doem mais. Se não dói, não tem inflamação, não tem ferida lá embaixo, mas elas existem para a gente se lembrar de onde a gente caiu. Então, se você não tem marca nenhuma,
como você foi protegido, né? Como você foi guardado, como você foi cuidado, como você foi realmente abraçado. A palavra fala que assim como uma mãe abraça o seu filho, assim Deus faz, né? Então a forma de Deus envolver é aquela coisa bem, né, de ser envolvente. Quando uma mãe pega um filho, o que ela faz? Ela engole essa criança, ela acomoda essa criança, ela dá aconchego para essa criança. Como que essa pessoa que não tem cicatrizes, né, ela é essa pessoa que recebeu todo tipo de envolvimento amoroso de Deus, a ponto dela não ter uma marquinha, porque ela recebeu essa proteção. E muitas vezes vem esse lugar de insatisfação, de eu não tenho nenhuma experiência escalofabética. Você não precisa de experiência escalofabética, você tem o próprio Senhor sendo seu guarda, né, sendo seu guia, sendo seu condutor, e a sua fidelidade a Ele tem te dado esse benefício, né, de você ser íntegro diante dele em tantas áreas que outras pessoas têm que lutar a vida inteira, porque já deram lugar para o pecado, já deram lugar para a concupiscência e vão lutar aquilo a vida inteira, e você foi preservado porque você não passou por isso, né? Então eu acho muito importante isso, porque talvez a gente possa ter pessoas ouvindo que tem essa percepção, né, enganosa de eu nunca. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, será que eu tenho... eu vejo pessoas que não se guardaram para o casamento e elas não têm questões. Eu me guardei, cresci na igreja e eu tenho questões. Será que então eu estou errada de ter vivido o que eu vivi? Eu falei, você tá doida? Né? Deus te preservou e te possibilitou de viver uma pureza e um tipo de vivência do ato sexual que nenhuma outra pessoa vai poder viver. Agora você precisa ser tratada em outras áreas que estão dando reflexo nessa. Você está querendo dizer para mim que quem vive no pecado tem mais benefício do que uma pessoa que se guardou e foi pura? Tá errado. Vamos alinhar aqui, vamos transformar esse entendimento. Vamos não nos conformar com o mal desse século. Vamos ser transformados no nosso entendimento para experimentar a vontade de Deus. Então é importante isso também, né? Porque existe, eu fico tão feliz de a minha irmã ter podido ser salva com 9 anos e não ter precisado passar o início da juventude o que eu passei, né? Eu fico tão feliz dos meus filhos estarem crescendo dentro da igreja e não terem que... Não é só dentro da igreja, né? Eles têm tido experiências com Deus desde a sua infância que tem os conduzido a hoje escolher essa ser a fé deles, que é o que você passou, né? Que é o que você passou também. Então a gente tem essa... É tão bonito isso, é tão bonito ver que para vocês as coisas são mais rápidas e mais fáceis. Uma coisa é você ter um edifício, você ter que derrubar esse edifício para construir outro. O puro, aquele que é resguardado, aquele que é guiado, é diferente. Ele já tem a base toda pronta, agora é só erguer. O processo é muito mais rápido. E ele é muito mais eficaz, porque reformar dá muito mais trabalho do que edificar, né? Então é tão mais bonito ver, né, o lugar que a minha irmã vive hoje na vida dela, por ser 10 anos, 11 anos, quase 12 anos mais nova do que eu, e ter conhecido o Senhor mais cedo, é tão mais acelerado do que foi o meu, porque eu primeiro tive que entregar para Deus várias edificações que não eram da parte dele, para que fossem destruídas e ele reconstruir. Então vocês, né, têm essa possibilidade, vocês estão em momentos na vida de vocês que isso é santo, é maravilhoso, é lindo de ver. Então traz a gente para esse lugar de reconhecer o quão bom é o Senhor, né? Existe um motivo de gratidão, sim. E o quanto isso enche o nosso coração quando a gente é grato, quando a gente, ao invés de olhar para essas circunstâncias, reclamar e falar, poxa, eu poderia ter vivido isso, porque poderia ser um testemunho para minha vida. É isso, eu já ouvi isso também. Um testemunho forte. Eu não tenho nenhum testemunho assim, tipo, eu cresci na igreja e eu nunca fiz nada errado. Parece que isso é menos, isso não é menos. Você é a
própria manifestação da bondade de Deus na vida de um ser humano, né? Porque naturalmente falando, a gente é corrupto e por essência é corrupto, e a corrupção não chegou até você porque você se permitiu crescer nesse ambiente, deixar que ele te guiasse, né? Igual hoje tá tudo tão confuso, né? O certo vira errado, que você ser a favor do amor que se doa, você ser a favor do não buscar o seu próprio interesse, você ser a favor de uma família estável, bem constituída, em que as pessoas se amam como Deus ama, a ponto de se sacrificarem para que os outros se beneficiem, é conservadorismo, isso é errado. Me desculpa, mas você tem que se amar. Não, quando eu amo, eu semeio amor. Quando eu amo, eu dou pro outro, eu vou colher aquilo. É uma semente, eu tô dando semente, mas aquilo vai virar alguma coisa. Não sei quando, nem como, nem que horas, mas o meu pai me falou que aquilo que eu semear, eu vou colher. E aí a semente é um negocinho, eu dei uma semente. Mas essa semente, se ela for bem guardada, se Deus regar com a sua água, se a gente deixar ele como lavrador vir tirar as pragas, afofar a terra constantemente, ela vira uma árvore, e aí não é mais só um negocinho. Ela é suficiente para alimentar você e ainda alimentar um bando de gente. Por isso que fala que se a terra for boa, lá na parábola, né, ela vai dar fruta 30, 60 e 100 por um. Né? Então, aquela semente, ela vai virar tanta coisa, né? Quanta coisa que a gente não pode... E a gratidão, para mim, eu acho que essa moeda celeste que a gente pode apresentar para as pessoas a possibilidade de viverem a vida com um outro olhar. E é um exercício, né, que a gente precisa desenvolver. Porque eu lembro que quando eu entrei nesse lugar, eu comecei a agradecer pela salvação do meu avô, comecei a agradecer pela salvação dos meus pais, e eu fui vendo que não me faltavam, não me faltavam motivos para ser grata a Deus. E todos os dias, assim, quando eu penso que eu tô entrando nesse lugar de murmurar, de reclamar, eu começo a agradecer por tudo que eu tenho. E coisas que eu queria pedir para Deus, eu vejo, meu Deus, eu realmente preciso disso, sabe? Porque às vezes a gente nem sabe o que a gente precisa. O Senhor sabe das nossas reais necessidades. Então, assim, a gente tem uma ótica do que a gente quer que não é o melhor pra gente. Ele, como pai, tem sempre o melhor. Sim. Então, quando a gente começa a agradecer, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o meu pai. Obrigada porque a minha vida tá nas suas mãos. Obrigada. A gente tem um lugar de descanso, de confiança. E aí, toda a ansiedade, todos os pensamentos que a gente tem a respeito do futuro, né? Quando a gente é novo, a gente sempre fica pensando, como é que vai ser? Como vai ser as coisas? Mas quando a gente para e entra nesse lugar de agradecer, a gente começa a ver que o que Deus tem pra gente é tão grande que não vale a pena a gente ficar preso a esses detalhezinhos e a coisas que a gente imagina que são boas, que na verdade a gente nem sabe porque ele tem o melhor. Exato. Sabe? Então eu entrei nesse lugar de descanso, de confiar de que ele sempre tem o melhor e que hoje na minha vida eu tenho muito mais do que eu mereço, que eu imaginei. É verdade. Isso invade o coração das pessoas que estão à nossa volta também, né? É verdade. Quando a gente começa... Já aconteceu de pessoas do meu lado começarem, porque isso, porque aquilo, e eu com o coração grato, e a pessoa... para na hora e fala, poxa, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Interrompe os processos, né? Muda o ambiente, muda tudo. Muda. É a minha teoria da fila, né? A gente tá na fila, a pessoa começa a reclamar. A reclamação não encontra lugar em você, você é aquela pessoa que interrompe, que mostra um outro lado. A pessoa vai ficando constrangida, ela repensa aquela postura dela. E às vezes a gente tá nos ambientes tão desconectado dessa responsabilidade de que a gente pode trazer essa atmosfera de gratidão, né? Que a gente não interrompe. A gente pode, com a nossa resposta, né? Com a nossa postura, fazer a outra pessoa pensar, opa, eu nunca pensei desse jeito, né? Eu gosto sempre, eu brinco que eu faço o papel... Tem uma terminologia, né? Fala advogado do diabo, que é aquela pessoa que sempre mostra o outro lado, né? Então, uma terminologia bizarra, mas enfim. Eu gosto muito de fazer esse papel, né? A pessoa às vezes traz para mim uma situação, eu sempre mostro o outro lado, né? Mas você parou para pensar que isso também podia ser assim? Você parou para pensar que a outra pessoa podia não estar num dia bom? Você parou para pensar que você podia... E isso eu vejo que é como se fosse um interrompedor de uma cadeia de pensamentos, né? Então, eu fico pensando, porque a palavra fala, sede agradecidos, né?
é uma ordenança, Sim. né? É um comando. Sede agradecidos, é imperativo. Tá aqui, olha, seja desse jeito, né? Então, a gente absorvendo esse comando, né, sendo obediente, a gente pode ser esse instrumento de interromper a ingratidão de crescer nos ambientes que a gente está, né? Na nossa vida, primeiro, você falou uma frase que eu sempre falo, principalmente com os melancólicos, né? A gente precisa exercitar. Aprendi direitinho. Aprendeu, bonitinha, viu, gente? A gente precisa exercitar, ter um bom olhar, né? A gente precisa... Teve uma menina que uma vez eu falei, você vai comprar um caderno e todo dia de noite você vai anotar 5 coisas que você agradece a Deus daquele dia. Ela tá, tipo... Muito fácil. Tranquilo. No dia seguinte, ela falou, mama, deixa eu te falar, eu não consegui. Mas se você falasse pra mim, anota o que não deu certo, eu ia encher uma página. Agora eu tô entendendo o que a senhora falou, que eu tenho uma tendência a ser reclamona. Eu não pensava desse jeito. Quando a senhora falou... Então, várias pessoas, eu falo isso, né? Quando a pessoa fala, não, eu falei, poxa, você é meio... né, negativo. Poxa, você sempre tem alguma coisa para reclamar. Já reparou que você sempre traz um peso para as coisas e tal? Você não tá vendo o Senhor nisso? E a pessoa... Várias pessoas já falei, vamos fazer uma listinha todo dia de noite? Você só vai falar com o Senhor, Senhor, eu quero te agradecer. 3 coisinhas. E isso causa um alerta, né? Interrompe esse processo, essa cadeia de estar procurando o que E tá muda a vida da própria pessoa, E porque muda. é tão ruim você viver insatisfeito e ingrato. Gera uma tristeza, sabe? E parece que você nunca vai ser suprido, as coisas nunca vão dar certo. E quando você muda esse olhar, vem uma alegria. Você começa, consegue em tudo dar graças, né? Exatamente. Porque você tá dentro desse ambiente. Você falou uma outra palavra também que para mim tá muito ligada à gratidão, que é a confiança. Sim. Quando a gente sabe quem Deus é, aí você fecha o olho. Você sabe, meu pai tá cuidando, ele sabe. Ele sabe que a palavra também fala assim, olha, que nada vai vir sobre nós que a gente não consiga suportar. Verdade. E tem um outro que fala que não vai vir tentação sobre nós sem que antes do céu não nos seja enviado o escape. Então, seja uma tentação, seja uma dificuldade, eu confio que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Sim. Então, eu vou suportar, por pior que a situação possa me parecer, porque eu tenho Ele comigo, né? E diante de uma tentação, eu não tive força. Mentira. Ele não mente. E Ele falou que Ele vai enviar o escape. Todas as vezes que você for tentada. Então, procura o escape porque ele existe. Então, não existe, a confiança vai crescendo, né? Aí o motivo de gratidão, então, vai explodindo, né? A gente vai, olha e fala, meu Deus, pra onde eu olho? Um dia eu tava orando e tal, eu falei, Senhor, não tem uma área da minha vida que eu olhe, que eu não deixe de ver o Senhor. É verdade. E isso me dá vontade de falar obrigado, né? Sim. Porque eu só posso falar isso. Uma vez eu falei pra minha sogra, eu falei, dona Sinete, preciso conversar com a senhora muito sério. Olha só, eu falo obrigado pro Senhor todo dia, mas a sensação que eu tenho é que é pouco. Eu acho que eu tinha que ficar o dia inteiro, obrigado, 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 obrigado. Aí ela deu um sorrisão assim pra mim, aquele olhão azul, falou, por isso que a gente tem a eternidade com ele. Minha filha, você vai ter a eternidade inteira pra ser grata a Deus e falar obrigada pro seu Senhor. É o pum! Minha cabeça chacoalha, eu falei, amém, amém, né? Então, além da gente falar obrigado o tempo todo, a gente ainda vai ter a eternidade toda para agradecer. E remete ao meu texto favorito, assim, de gratidão, que é o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Eu sempre penso nisso e eu começo a enxergar a minha vida, eu penso o quanto eu sou devedora desse amor. O quanto nada que eu fizer é o suficiente, porque ele é digno da minha vida, ele é digno que eu possa dar o melhor que eu puder para ele todos os dias. Então ele não é digno de ter uma pessoa ingrata, sabe, que murmura de tudo que tem, mas ele é digno que eu possa servi-lo, que eu possa cumprir o meu propósito, que eu possa amar as pessoas, sabe? Então, assim, eu sempre paro e penso nesse versículo, o quanto eu sou devedora, nesse lugar, assim, de agradecer e me beneficiar de tantas bênçãos que o Senhor tem me dado. A prova de que os melancólicos podem ser agradecidos. Tá aqui, ó. Às vezes eu falo assim, não sei que você é melancólica. A pessoa já fica com aquela...
cara de, né, não quero ser. Não, a questão para mim do melancólico é que ele revisita as situações, né? Agora, se ele revisitar em gratidão, cada vez mais ele vai ser mais grato, é verdade. né? Se ele revisitar todas as situações, quão mais grato ele vai ser do que qualquer outra pessoa. Essa é uma chave, né? mesmo. Então, assim, não é o fim para você, melancólico. É apenas o início de um caminho de muita gratidão, Amém, né? De uma gratidão amém. profunda, verdadeira, intensa. É verdade. Gente, viu? Nosso tempo. Já até 30 passamos nosso tempo esse bate-papo maravilhoso. Não falei para vocês. Não falamos nem metade. Nem metade. Nem Eu metade, falei. é verdade. Mas é para ficar com gostinho de quero mais. Porque semana que vem tem mais. Vamos continuar falando sobre gratidão. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Tenho certeza que esse compartilhar vai ser uma semente de gratidão no coração de muitas pessoas, para que o Senhor seja louvado, engrandecido e o seu coração seja cheio de gratidão em tudo que você viver. Até semana que vem. Um beijo, meninas. Obrigada. Obrigada. Viu que lindas? 30 minutos! Não foi tranquilo? Gravado. Oi, dava até pra mais. Viu? Dava! Eu falei, cara, eu já ia lançar uma pra Amanda. Quando eu olhei, eu falei, ih, Eu não falei a minha experiência. viu? Não deu tempo.